Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao último episódio do Doc Talk de 2025. Meu nome é Carolina Janowski, eu sou médica endocrinologista, professora da pós-graduação em endocrinologia da Escola Paulista de Medicina. E hoje a gente vai fechar o ano aqui com um tema que simboliza perfeitamente o que o Doc Talk sempre buscou, que era transformar ciência e esperança real para os pacientes. E hoje a gente vai falar de uma revolução no tratamento da doença ocular da tireoide, o teprotumumab, conhecido também como Tepeza, o nome comercial. E, mais do que discutir os dados clínicos e os casos que a gente vê em congressos, a gente vai ouvir histórias reais de quem viveu, usou essas medicações e está vendo essa transformação de perto. Eu estou aqui hoje com as minhas amigas, doutora Ana Rosa Pimentel, doutora Mariluz Sardini e doutora Gisela Amaral, para finalizarmos esse projeto tão bacana que teve apoio da ANDI. Só para deixar aqui nos comentários, em breve a gente vai disponibilizar as aulas passadas, o link para ter acesso às aulas passadas, e também dúvidas e comentários, né, de quem estiver assistindo podem ter feitos no chat, que eu vou ficar de olho aí e respondendo as perguntas. E para começar, eu vou convidar aí a minha parceira de sempre, a doutora Gisela Amaral, para nos apresentar um panorama sobre esse medicamento. E ela vai mostrar a apresentação para a gente, para saber como que está sendo essa experiência no mundo todo. Boa noite a todos. Então, antes de serem apresentados caso clínico para a gente discutir, eu vou falar um pouquinho do papel do teprotumumab na doença ocular de tireoide. Próximo. Aqui eu só vou falar brevemente aqui a linha do tempo, né? Então, primeiramente, o receptor de GF1, que vai ser o alvo do teprotumumab, como eu vou mostrar posteriormente, ele foi primeiramente descrito em 2010. E daí, em 2020, o teprotumumab foi aprovado pelo FDA e aqui no Brasil em 2023. E no começo desse ano, o tepro foi aprovado não só para doença ocular ativa, mas também para doença ocular na fase crônica. Próximo. Então, só fazendo um resuminho aqui do que vocês já estão sabendo, a DOT ela é caracterizada por inflamação e expansão tecidual e remodelamento do tecido retroorbitário, aqui da musculatura e da gordura retroorbitária. Próximo. Então, como que é qual que vai ser o papel do tepro? Então, qual que é a fisiopatologia da DOT? Os fibroblastos e os fibrócitos orbitários, eles expressam tanto o receptor de GF1 como o receptor de TSH e eles vão ali de forma colocalizada, formando então um complexo de sinalização. Quando esses receptores são ativados, vai haver então inflamação, expansão, aumento de volume, né, modificação da função e da composição do músculo e do tecido adiposo atrás do olho. Próximo. Então, o Tepeza, o teprotumumab, é o único tratamento aprovado para doença ocular de tireoide, tanto na fase ativa como na fase crônica. Os outros medicamentos utilizados, eles são off-label, né? Então, qual que é o mecanismo de ação? Aqui, o Tepeza é um anticorpo monoclonal inibidor do receptor de GF1, reduzindo, então, assim, dessa forma, tanto a inflamação como a expansão e o remodelamento do músculo e do tecido gorduroso retroorbitário. Próximo. Então, depois ali no EUGOGO, que é a Sociedade Europeia de Estudo da Doença Ocular de Tireoide, tanto a Sociedade Americana de Tireoide como a Europeia já colocaram em suas diretrizes que o teprotumumab, ele é o tratamento de primeira escolha quando o paciente está tanto com a doença ativa e quando ele possui principalmente, junto com isso, diplopia ou proptose. Então, ele teria, porque ele age melhor, como vocês vão ver posteriormente, na diplopia e na proptose. E a pulsoterapia, ela age muito bem para a inflamação do olho, mas ela é menos efetiva em relação à proptose e à diplopia. Próximo. Então, aqui nesse heat map, né, vocês veem aqui que quanto mais vermelho, né, mais escuro, maior é a atuação do medicamento. Então, aqui é uma comparação de toda a terapia, os medicamentos imunossupressores. E como vocês veem aqui, o teprotumumab é o que realmente consegue atuar na diplopia e na proptose de maneira muito mais efetiva que as outras drogas imunossupressoras.
como a gente sabe que vários estudos já mostraram. Então, aqui só rapidamente eu vou mostrar o estudo, que foi o principal estudo aqui, que foi randomizado, placebo controlado, duplo cego, e que esses pacientes aqui, né, então na fase 2, os pacientes foram avaliados, e o principal desfecho primário seria a redução da proptose em mais de 2 milímetros e do CASI mais do que 2 pontos. E na fase 3, a porcentagem dos participantes que tiveram essa redução de proptose maior do que 2 milímetros. Outros desfechos também foi a resposta em relação à diplopia e quantos pacientes ficariam com CAS 0 ou 1 no final do tratamento. Próximo. Então, aqui, como vocês veem, quase 83%, né, houve uma resposta em relação à proptose, e essa mudança da proptose, vejam aqui que na linha azul são os pacientes que usaram o teprotumumab, a redução da proptose foi de menos 3,32 milímetros após o tratamento. Próximo. Aqui é só uma imagem, né, para ilustrar. Então, aqui na tomografia, nesse corte coronal, a gente tem aqui a gordura retroorbitária e a musculatura espessada, e após 24, né, na 24ª semana de tratamento do tepro, vejam como há uma redução aqui do sinal da gordura retroorbitária, como da espessura da musculatura, que o reto medial e o inferior são geralmente os músculos mais afetados. Próximo. Então, aqui só um exemplo, aqui uma paciente que usou, que ela foi randomizada por placebo, e aqui a paciente que usou, então, o teprotumumab durante, né, as 24 semanas, então ela inicialmente tinha uma proptose de 24 milímetros, no final ela estava com 19 milímetros, então houve uma redução de 5, e o caso era de 5 e foi para 1, então ela tinha uma doença bem ativa e ficou inativa. Próximo. Também a taxa de resposta em relação à diplopia, vejam que aqui a maioria dos pacientes, né, reduziu a sua diplopia o dobro do que os pacientes que foram randomizados por placebo. Então, também houve uma boa resposta em relação à diplopia. Próximo. Então, aqui, ó, 62% dos pacientes que utilizaram o teprotumumab e ficaram com o CAS 1 ou 0, ou seja, com a doença não ativa. Tiveram uma boa resposta em relação à atividade inflamatória. Próximo. Então, em relação à qualidade de vida, também vejo que houve uma melhora no score de qualidade de vida, e essa diferença foi bem importante em relação aos pacientes que receberam placebo. Então, esses pacientes se sentiram bem melhor por causa da melhora da inflamação, da proptose, da diplopia, enfim, que é bastante impactante na vida deles. Próximo. Então, aqui vejam que os pacientes que tinham recebido placebo, eles foram depois estendidos o estudo, e eles receberam teprotumumab, e eles tiveram uma ótima resposta e mantiveram, né, durante as 48 semanas de observação. Os pacientes que responderam ao tepro desde o início, hoje esses pacientes já fizeram até 100 semanas de observação e eles tiveram a resposta sustentada. Mas 25%, mais ou menos em média, considerando não só esse trabalho, mas também os outros trabalhos que observaram, esses pacientes têm uma recidiva. E aí, quando retratados, eles também apresentam aí uma boa resposta em relação à proptose e diplopia. Apenas uma pequena porcentagem desses pacientes acabam precisando, em torno de 15% a 20%, acabam precisando de um outro tratamento, né, que seria então a correção cirúrgica, tanto da diplopia como da proptose. Próximo. Então, aqui, vejam que em relação aos efeitos colaterais, 89% dos pacientes completaram o tratamento com tepro contra 93% dos que completaram com placebo. Então, os efeitos colaterais, em geral, são leves e suportáveis, né? Mas os mais comuns são as contrações musculares, 25%, náusea, alopécia, diarreia, fadiga e a hiperglicemia, que normalmente pode acontecer mais até no momento da infusão, e o comprometimento auditivo. Menos frequentes, nós temos alteração do paladar, cefaleia, pele seca, perda de peso, comprometimento, que são efeitos colaterais mais leves e que incomodam menos o paciente. Próximo.
Então, em relação às reações infusionais, geralmente são leves e resolvem com corticoide ou antistamínicos. A hiperglicemia é bom os pacientes que têm diabetes já estarem, né, bem controlados antes de fazer o medicamento, e durante a infusão do medicamento, esses pacientes são controlados, e se eles apresentam episódios de hiperglicemia, são tratados normalmente como qualquer paciente com hiperglicemia. Em relação ao comprometimento auditivo, é importante fazer, então, uma audiometria e uma avaliação antes de iniciar o tratamento, porque, em geral, quem vai ter comprometimento auditivo são os pacientes mais idosos e aqueles que já têm comprometimento auditivo antes da medicação. E raramente teve casos de pacientes que houveram uma perda auditiva que ficou permanente. Na gravidez, nós não temos ainda estudos de segurança, então não deve ser usado. E nas doenças intestinais inflamatórias, como Crohn e retocolite ulcerativa, é importante que o paciente esteja com essa doença controlada, porque pode haver uma piora durante o tratamento. Próximo. Então, como que a gente faz, né? Então, qual que é a posologia e a administração? Então, são 8 infusões endovenosas que são administradas a cada 3 semanas. Então, vão completar 24 semanas. A primeira dose é 10 miligramas por quilo e as doses subsequentes é 20 miligramas por quilo, que é dado no início ali 90 minutos e depois 1 hora. Próximo. Então, aqui tem o caso, né, do paciente, né, que ela estava com uma diplopia intermitente, uma proptose, um caso de 3,7, um estrabismo, né, e aqui, então, a toma mostrou, então, que havia um comprometimento maior, até uma oftalmopatia mais miótica, né, e um crowd ali no exame da tomo, e essa paciente, após o corticoide, ela não teve uma melhora em relação à proptose, nem em relação à atividade inflamatória, então ela não respondeu. E aqui, então, depois, no final das 8 infusões com o teprotumumab, ela teve uma resposta importante, houve uma redução de 4 milímetros e 2 milímetros da proptose, e o CAS, caiu para 2 a 7, e não teve efeitos colaterais nenhum relatados. Próximo. E aqui também é um paciente que ele tinha, né, na visita inicial, ele tinha um grau de proptose que já é importante, mas houve uma piora, tá, depois do corticosteroide, ou seja, ele não respondeu, né, então ele estava com uma proptose importante de 26 milímetros, estava com um CAS de 3, né, e aí depois de 3 infusões de TPs, ele já tinha tido uma redução importante, né, da proptose, e aqui no final das 8 infusões, então, ele já estava com uma proptose que já tinha reduzido 5 milímetros, né, e 6 milímetros e meio, e os sinais inflamatórios já tinham praticamente resolvido, ele estava com CAS 0. Então, realmente mostrando que, principalmente também quando tem falha do tratamento, que a gente está sempre habituado a fazer, a gente tem essa opção que você vê que o paciente responde muito bem. Próximo. Então, resumindo, a DOT é uma doença autoimune progressiva, de longa jornada, debilitante, que pode causar desfiguração e ameaçar a visão, né? E a fisiopatologia, então, estão envolvidos os receptores de GF1 e de TSH, que vão promover aumento da musculatura e da gordura retroorbitária. O TEPRO é um anticorpo humano antirreceptor de GF1, ele é o primeiro que foi aprovado para o tratamento da DOT, tanto ativa como crônica, e os estudos, como eu mostrei para vocês, agora a gente vai discutir mais aqui com as outras especialistas, eles mostraram que o TEPRO tem uma boa resposta, né? O paciente responde bem em relação à proptose, em relação à diplopia, que os outros medicamentos não têm uma resposta tão importante. Ele, em geral, é bem tolerado quando a maioria dos pacientes conseguiu, então, fazer o tratamento sem maiores efeitos colaterais. Próximo. Próximo. Acho que agora acabou. Obrigada, então. Agora, acho que a Carol está sem som. Eu não me... Ótimo, Gisá. Obrigada. Eu acho que essa geral, né, para mostrar como que é o mecanismo de ação, até para quem não é muito da área, tá chegando agora, para ver por que é diferente essa medicação das outras que a gente tinha, né, por que ela é tão específica para a doença ocular da tireoide, eu acho que foi ótimo. E aí, o que eu vou compartilhar com vocês agora, vou compartilhar um caso clínico. Quem frequenta os congressos de tireoide sabe que é um caso que eu sempre levo, que é um caso super desafiador que a gente teve
aqui na Escola Paulista. Deixa eu abrir aqui. Isso. E eu vou mostrar, e hoje, mais tarde, depois que a Mariluz apresentar o dela, a dona Rosa está aqui e vai contar para vocês como que está sendo a experiência dela recebendo a medicação. Então, é uma paciente, uma mulher de 49 anos, que ela iniciou com sintomas de hipertireoidismo em junho de 22, então ela tinha palpitações, tremores de extremidades, fraqueza e ansiedade, e já na apresentação ela tinha uma queixa de edema palpebral. Em agosto de 2022, num serviço externo, ela foi diagnosticada aí com hipertireoidismo por doença de Graves e foi prescrito Tapazol 20 mg por dia com atenolol 40 mg 2 vezes ao dia para tentar conter essas queixas. E no início de 2023, ela iniciou uma alteração na motilidade ocular, com uma redução de acuidade visual bilateral, e foi nessa época que ela procurou o PS de oftalmologia aqui do Hospital São Paulo. Na avaliação inicial, ela no exame físico não tinha nada digno de nota, no exame físico geral. No exame oftalmológico, ela apresentava um CAS de 6 na entrada, uma proptose bilateral com edema palpebral, quemose, edema e hiperemia de carúnculas e edema periorbitário. E também no exame oftalmológico que foi realizado pelos oftalmologistas, ela tinha palidez discreta do disco óptico bilateral com diplopia. Na acuidade visual, o olho direito ela contava dedos a 1 metro e no olho esquerdo ela só tinha percepção luminosa e a pressão intraocular no olho direito era de 30 milímetros de mercúrio e no olho esquerdo de 26. Na avaliação inicial, né, lembrando que ela já estava usando a medicação, o Tapazol e o atenolol, ela estava com um TSH de 4,11, com T4 livre até um pouquinho abaixo da referência, 0,87. Hemoglobina normal, uma glicose de 119 com uma glicada de 6%, então já tinha um pré-diabetes, e um TRAB francamente positivo, né? A referência é menor do que 1,5, estava de 40, porque era o limite do laboratório que ela fez. E aqui foi a avaliação inicial, então ela chegou, a gente, né, tem os dedos aqui levantando a pálpebra, porque realmente não dava, ela não conseguia abrir os olhos, né? E na ressonância, o que a gente vê é que realmente tinha um aumento aí da musculatura retroorbitária, tinha um aumento também da gordura retroorbitária, e o que chamava atenção é que realmente esse aumento, né, da musculatura, ele era bem posterior, né, que fazia aquele crowding apical que a Gisá comentou, que é o que dá mais risco para compressão do nervo óptico, né? Então, Mariluz e Ana, se quiserem comentar, fiquem à vontade, tá? Ela não tinha tanta proptose, então talvez isso tenha piorado também o quadro dela, porque todo esse edema ficou para dentro, né, do olho, ela não conseguiu extravasar esse edema. Aqui é no corte coronal, né, então a gente vê que tem esse aumento aí da musculatura, principalmente medial, inferior. Na época ela tinha também uma pansinusite, né, que a gente acabou tratando também. E logo que ela entrou, né, então quando a paciente tem um quadro de provável neurite óptica, né, que ela tinha essa palidez dos discos, ela tinha toda essa queixa aí visual, ela foi encaminhada para pulsoterapia de urgência com a dose de 1 grama por 3 dias seguidos. Aqui ainda são as imagens. E aí, a gente classificou como uma DOT moderada a grave, com ameaça à visão, né, em fase francamente ativa, e na época o tratamento de escolha foi essa pulsoterapia, que foi feita de modo, por 3 dias seguidos, 1 grama cada dia endovenoso de metilprednisolona. No oftalmo, né, as oftalmos acham que nesse quadro teria indicação já de uma cirurgia de urgência? O que vocês acham? É uma opção, né? É uma opção. Não exclui iniciar a pulsoterapia nessa dose, que é para neuropatia óptica mesmo. Só ressaltar ali que você mostrou a ressonância, quando a gente vê o axial, o anterior, a gente não percebe os músculos, não são aqueles músculos gigantes, mas muitas vezes não precisa que sejam esses músculos muito grandes. Além de ser um aumento mais posterior, no caso dessa paciente, às vezes a própria conformação da órbita faz com que mesmo um aumento discreto, moderado, já leve a uma compressão do nervo óptico. Agora, quando você... Passe, por favor, mais 2 slides, Carol, próximo. Aqui a gente já consegue ver mais posterior, essas imagens coronais aqui já são mais posteriores, você já vê os músculos mais
robustos mesmo, né? Levando a total compatibilidade com esse quadro de neuropatia aórtica. Então, assim... Mariluz, uma coisa sim. que chama a atenção é o envolvimento de retrolateral nessa paciente. Sim, todos os músculos são envolvidos. É muito comum dar um efeito compressivo maior, né? Porque habitualmente é reto medial e reto inferior. E, nesse caso, o retrolateral está expressivamente aumentado, especialmente à esquerda. A gente vê, Ana, nos casos assim, extremamente graves, porque normalmente a gente vê os músculos retos, né? Inferior, medial, superior, lateral, menos frequentemente, mas o caso dela envolve todos, mas tem pacientes que têm aumento até dos músculos oblíquos, que ficam bem aumentados, contribuindo aí para a neuropatia aórtica. Então, um caso desse daí, sem sombra de dúvida, a gente tem que tratar de forma urgente, né? Iniciar a pulsoterapia, reavaliar. Ou já iniciar a pulsoterapia e fazer a descompressão, ou iniciar a pulsoterapia e avaliar quase que diariamente, porque se não tem resposta, ou a resposta é insatisfatória, já ir direto para a descompressão, né? Com essa visão tão baixa, eu, na minha opinião, assim, faria a pulsoterapia de 3 dias, né? Enquanto preparava o paciente para a cirurgia. Agora, eu queria fazer um comentário que é um TSH alto, né? Quando ela chegou, ela já estava sendo tratada, então foi um exame que, quando chegou para a gente, ela estava ainda com a dose de tapazol de 20, que depois a gente reduziu. Uhum. Mas eu acho que, assim, de meta, né, aqui, pelo menos a gente deixa um TSH em torno de 1, né, quando está fazendo o tratamento. Uhum. Bom, então ela fez essa pulsoterapia, né, de 1 grama por 3 dias consecutivos e teve uma resposta bem suficiente nesse primeiro ciclo, né, com piora visual progressiva, especialmente no olho esquerdo, né, que vocês comentaram que o edema muscular estava pior. E aí ela entrou num segundo ciclo, que na verdade foi a dose de metilprednisolona 500 mg semanal por 6 semanas, enquanto se preparava para uma intervenção cirúrgica de urgência que acabou sendo feita pela otorrino. Então, foi uma descompressão transnasal que ocorreu em 20 de abril de 23. Então, depois dessa descompressão orbitária, ela teve uma melhora visual bem importante no pós-operatório. Então, você vê aqui que com 24 horas de pós-operatório, o olho direito já estava enxergando 20, 25, o olho esquerdo 20, 160. E aí, depois de 3 semanas, ela apareceu no ambulatório com o olho direito 20, 25 e o olho esquerdo 20, 40, né? Após essa alta, né, a gente, como ela não tinha respondido ao corticoide, a gente deixou ela com ciclosporina. E a escolha foi o que a gente tinha disponível de imunossupressor não corticoide, né? Então, a gente conseguiu com a reumatologia e, aparentemente, teve uma resposta boa aí nesse início do pré-operatório, do pós-operatório. Mas, após 2 meses da cirurgia, ela voltou a entrar em atividade, então ela volta com um CAS de 4 a 5, né? 4 no direito, 5 no esquerdo, com a acuidade visual no olho direito de 20, 60, e no olho esquerdo voltou a contar dedos a 1 metro. Né? E nessa época teve esse novo ultrassom, essa nova ressonância, que a gente vê que tem, né? Que teve aí a cirurgia, os músculos acabam se expandindo. Mas talvez uma coisa que a doutora Ana falou, que é importante, que a cirurgia eles pegaram parede inferior e parede medial, né? Talvez esse músculo lateral que esteja mais comprimido não teve tanta melhora nessa localização. Então, teve essa piora bem importante. Depois disso, né, o que a gente tinha em mãos aqui para fazer foi indicar radioterapia. Então, em agosto de 2023, ela foi indicada para radioterapia, fez 20 grays fracionados aí em 10 sessões diárias. Mas mesmo após a radioterapia, ela continuava com piora visual. Fevereiro de 2024, então ela se apresentava aqui, ainda com aquela... no olho direito, ela enxergava 20, 40, e no olho esquerdo ela estava só vendo percepção luminosa. Aqui é a ressonância que tinha do início do ano passado, né? E aí...
depois que ela, né, acabou o ciclo de corticoide, né, o segundo ciclo, e não teve melhora nenhuma, a gente tentou múltiplas tentativas aí de imunossupressor. Então, ela usou micofenolato de sódio, que na época, né, tinha evidência pelo Elgogo, que poderia ser usado junto com o corticoide. Ela usou de novembro a dezembro de 23, por 2 meses, mas aí não teve uma resposta tão importante, mas teve que interromper, porque a gente não conseguiu mais a medicação. Era uma medicação que a gente estava pegando com a equipe do transplante, então não era uma medicação que a gente conseguia comprar. O tocilizumab, que é um antirreceptor de interleucina 6, também foi utilizado entre dezembro de 23 e fevereiro de 24. A dose foi de 8 miligramas por quilo a cada 4 semanas, mas ela evoluiu com várias infecções. Uma delas foi herpes zoster após a primeira dose, que foi bem na época do Natal, e também uma piora da sinusite que ela já tinha. E aí, em março de 24, ela foi submetida a uma segunda cirurgia por uma complicação pós-operatória da outra cirurgia com sinusopatia. Então, ela foi submetida a uma esfenoidotomia bilateral, uma septectomia intersinusal, antrostomia direita e biópsia do conteúdo periorbitário, que só veio tecido inflamatório. E aí, no desespero, né, a gente não sabia o que fazer mais com essa paciente. É uma paciente super querida, vocês vão conversar com ela um pouquinho aqui. Mas eu consegui pedir, né, judicializei para pedir o Tepeza, e ela começou em junho desse ano. Ela já fez as 8 doses de Tepeza, né? A primeira dose é 10 miligramas por quilo, e a segunda, a 8ª dose foi de 20 miligramas por quilo. Ela evoluiu muito bem, aparentemente, né? Vocês vão ver, ela perdeu aquele aspecto com xingoide que ela estava do uso excessivo de corticosteroide, melhorou, perdeu peso, né? Então, teve uma melhora em relação a isso também. E apresenta uma melhora visual. No olho direito, ela está enxergando 20 e 25, e no olho esquerdo, o que ela refere é que antes ela via tudo preto, ela só percebia se estava acesa a luz ou não. E agora ela fala que ela vê tudo claro ao redor e ficou uma mancha só no meio ali mesmo da mácula, né, que talvez tenha sido sequela aí dessa neuropatia. Mas uma resposta super importante. O que ela ficou ainda foi uma diplopia, que vocês vão ver, ela usa até um tapa-olho, né, um tampão, mas porque ela já está na fila para fazer a cirurgia de estrabismo, né, porque ficou com sequela, mas ela teve uma resposta excelente e vai vir contar para vocês daqui a pouquinho como que foi. Vou finalizar. Vou pedir para a Mariluz apresentar o dela, para depois a gente chamar as pacientes. Mari, você compartilha? Eu queria só fazer um comentário a respeito dessa queixa de diplopia, que ela não procede, porque a visão do lado esquerdo é uma visão muito baixa, e a visão dupla ela precisa que cada olho esteja enxergando em uma determinada direção, né? Então, se ela não tem visão útil do lado esquerdo, ela não deveria estar com queixa de visão dupla. Sim, isso eu até conversei com ela, mas ela enxerga ao redor. Ela enxerga como se fosse um túnel. O túnel é preto e ao redor ela enxerga. Então, acho que isso que deve atrapalhar, principalmente quando ela vai andar. Ana, sabe o que pode ter acontecido? Parece que é uma lesão na região macular, já que tem esse escotoma, né? Não escotoma central, mas ela tem essa mancha e tem uma visão em volta. Às vezes, quando tem um edema muito grande do nervo óptico, edema de papila, às vezes vai líquido ali para baixo da mácula, e eu acho que isso pode ter comprometido, mas ela tem uma visão periférica, e mesmo com uma visão baixa, alguns pacientes, ainda assim, eu já questionei, fiz esse mesmo questionamento que você fez, eu falei, mas a visão é tão baixa, como é que consegue ter diplopia? Mas sim, quando tem algum grau, sei lá, 20, 200, 20, 400 de visão, ainda assim o paciente pode queixar de diplopia. Porque seria, assim, para ela usar o tampão, né, deve ser realmente alguma coisa que está incomodando. Incomoda bastante. Talvez a presença do estrabismo, né? Porque ela tem o estrabismo, isso sim. Pelo que deu para entender, ela tem o estrabismo. E talvez até por questão
Estética. Conforto, estética. Vocês vão ver já, daí a gente comenta. É interessante, viu, Carol? Só fazer um comentário aqui, que a indicação em bula do teprotumumab foi inicialmente para casos moderados a graves, não para pacientes com neuropatia aórtica, mas claro que já existem várias publicações para casos mais graves, assim, com boa resposta, como foi o caso da sua paciente, mas que não é o clássico, né? Uhum. Da indicação ali. É que vocês ficaram no desespero, meio sem recurso, depois de tentar tudo. Foi a última tacada que a gente fez. Não está 100%, óbvio, porque era muito grave, né, inicialmente, mas teve uma melhora bem importante. Ela mesmo sente, sabe, que teve essa melhora. Essa descompressão, certo? Sim, as duas. Isso. Então, por isso... Está falhando o seu microfone, Mariluze. Por isso não tem feito a descompressão. Isso. Foi pequeno, né? Ele consegue fazer transnasal, sim. Nasal e medial e inferior, mas talvez por isso não tenha feito o... Era uma opção também, Carol, de ampliar essa descompressão, mas eu sei que não é fácil encontrar um cirurgião de órbita, né? Ampliar a descompressão para parede lateral, acrescentar a parede lateral e talvez até ampliar. Isso, às vezes, a gente precisa fazer. Eu já tive um paciente que eu descomprimi, o olho direito ficou maravilhoso, o esquerdo continuou a visão muito baixa ainda, já não tinha sinais de inflamação, mas quando eu fiz o exame de imagem de controle, eu achei que o esquerdo, eu tinha descomprimido, a descompressão não tinha ido tão posterior quanto deveria. E aí ela topou, eu falei que a chance já era pequena, porque já estava muito tempo com a baixa de visão, mas que eu gostaria de tentar, se ela quisesse, porque a visão do olho direito tinha voltado ao normal. E aí a gente fez e realmente melhorou significativamente a visão com essa ampliação da descompressão. Ali com essa tomo, na primeira intervenção, já teria sido o caso de tirar a parede lateral? Vocês teriam tirado ou não? Vocês fariam primeiro a inferior e medial? Provavelmente 3 paredes. Já teria... Provavelmente 3 paredes. Uhum. Se apresentar. Então, minha paciente... O som da Mariluze não está saindo. Não. Vocês continuam sem me ouvir? Agora normalizou. Tá. Então, a minha paciente é uma mulher de 63 anos. A primeira consulta foi em fevereiro desse ano. A queixa principal dela é que ela estava com os olhos saltados, inchaço e visão dupla há mais ou menos 15 meses. Essa paciente já tinha um diagnóstico de doença de Graves desde 2020, quando ela inicialmente foi tratada com metimazol, mas ela desenvolveu uma hepatopatia secundária à medicação e daí foi optado por fazer o iodo radioativo em 2021. Até então, a paciente vinha bem, mas no final do ano passado, lá em dezembro de 2024, em dezembro não, um pouco antes, em dezembro ela começou o tratamento, mas setembro, outubro de 2024, ela começou a ter esse desconforto ocular, né, edema, diplopia e proptose, e daí ela procurou o endocrinologista dela, prescreveu a pulsoterapia. Ela iniciou em dezembro de 2024, 6 pulsos de 500 miligramas, e finalizou em 9 de janeiro desse ano. Um pouquinho menos de um mês antes de me procurar. Inicialmente, ela teve uma resposta satisfatória, mas logo depois voltou o mesmo quadro. De antecedentes médicos, esse paciente teve um diagnóstico de câncer de ovário, fez cirurgia e quimio em 2020, nessa mesma época foi quando ela teve o diagnóstico de doença de Graves. Em 2024, ela teve o diagnóstico de uma segunda doença autoimune, que é a doença celíaca, e atualmente ela está em investigação por conta de
dores articulares, né, um quadro de artrite, mas ainda não se fechou nenhum diagnóstico. De antecedentes psicossociais, teve um período de muita ansiedade, até por conta dos diagnósticos concomitantes aí com Graves, né? O paciente não era tabagista. De antecedentes familiares para doença autoimune, ela tem uma prima com lúpus e um sobrinho com doença celíaca presumida. Eu não vou mostrar aqui as imagens da ressonância, mas essa ressonância havia sido, quando eu a vi, em fevereiro, a ressonância tinha 4 meses, era uma proptose de grau leve, de 1 a 2, bilateral, tinha um aumento fusiforme dos músculos, mas não era um aumento significativo, e tinha um discreto edema periorbitário e da gordura orbital também, mostrando aí pela ressonância que tinha algum grau de inflamação. Pode passar o próximo? No exame oftalmológico, o paciente tinha uma acuidade visual corrigida no olho direito de 20/25 menos, no olho esquerdo de 20/20, a visão de cores normal dos 2 olhos. Na biomicroscopia, ela tinha edema, hiperemia conjuntival, 2 cruzes, uma redução do tempo de ruptura do filme lacrimal, né, traduzindo aí um olho seco. O exame externo, eu vou mostrar as fotos. Com relação à motilidade ocular, a paciente tinha uma hipotropia do olho direito, justificando aí a diplopia. A exoftalmometria não era uma proptose acentuada, como já tinha sido visto no exame de imagem, desculpe aqui, faltou o número 1, mas era na base 115, uma exoftalmometria de 18 milímetros do olho direito e 21 do esquerdo, com bastante retração palpebral da pálpebra superior, mais acentuada do lado direito. O restante do exame oftalmológico, pressão ocular, exame de fundo de olho, não tinha nenhum sinal reflexo fotomotor, todos normais, não tinha nenhum sinal de neuropatia óptica compressiva, e na avaliação clínica dessa paciente, ela foi classificada como em atividade clínica, com CAIS 4 de 7, pode passar o próximo. Essa foi uma foto um pouco depois da data da consulta. Eu a examinei no dia 3 de fevereiro, essa foi uma foto do dia 17, ela ainda não tinha iniciado nenhum tipo de tratamento, então corresponde muito ao quadro do dia do meu exame. Pode passar o próximo. Com relação aos exames laboratoriais, a paciente estava fazendo uma reposição, né, usando levotiroxina, 75 miligramas, e aqui o exame que ela havia levado na época, no dia 23, mais recente da época, do dia 23/1, era um TSH de 0,93, um T4 livre de 1,21, agora o TRAB bem elevado, de 33, lembrando que essa paciente tinha acabado de concluir 6 pulsos de metilprednisolona, né, ela concluiu no dia 9 de janeiro, esses exames do dia 23. Aqui eu já coloquei a sequência dos exames, só para mostrar que ela mantém TSH e T4 livre dentro do padrão da normalidade, mas o TRAB se mantém elevado. O último TRAB, que foi agora de 25 de setembro, ele caiu um pouquinho, mas vamos dar continuidade. Pode passar o próximo? Tá. Então, diante desse quadro, o paciente, eu classifiquei já como uma paciente com a doença numa fase ativa, moderada a grave, né, não tinha sinais de neuropatia óptica compressiva, mas tinha uma proptose considerável, sinais inflamatórios e a diplopia, que é uma coisa que a gente sabe que impacta muito na vida do paciente. Ela tinha feito 6 sessões de pulsoterapia, tinha terminado cerca de 1 mês antes da minha consulta, e aí eu queria abrir, se vocês quiserem, o que é que vocês fariam aí de conduta para essa paciente? Eu acho que como ela ainda está com, ela fez 6 de 500, ela está com 3 gramas, eu acho que daria para tentar complementar o que a gente faz geralmente, né, o que a gente tem na mão, que é tentar complementar, chegar a 8 gramas da pulso,
que daí daria para continuar mais um pouco com 500 ou continuar com 250, e talvez associar a radioterapia, né? Não sei, como uma primeira opção, que é o que a gente tem na mão, né? Eu tinha só uma dúvida, quando ela fez o iodo lá, que ela fez em 2021, qual que era o TRAB dela e a DOT? Ela tinha já DOT e ela leve ou não tinha? DOT não tinha. Não tinha. O TRAB, eu vou te responder. Enquanto eles vão fazendo comentário, eu vou pescar aqui no prontuário o DOT da época, ou o TRAB da época, vou ver se eu acho aqui. Carol ou Ana? Acho que radioterapia ocular seria uma opção que a gente tem mais fácil, né? Para tentar auxiliar. Para nós é um pouco mais difícil, então ela já seria um caso com indicação cirúrgica. Mas complementando, como a Gisá falou, tem que complementar essa dose total, fazer a acumulada de 8 da metilprednisolona e eu acho que não valorizar tanto essa questão de TRAB, porque o TRAB pode se manter muito elevado, mesmo com melhora da atividade clínica, né? Ana, por que você faria... Por que você faria a cirurgia agora? Qual seria a indicação da cirurgia agora? Eu tentaria terminar a pulsoterapia. Porque cirurgia agora de urgência, ela ainda estava em atividade, normalmente de urgência não de urgência, mas é uma indicação para tentar descomprimir um pouco, porque a congestão também tem a ver com você precisa aumentar o continente. Quer dizer, eu daria preferência a isso antes da radioterapia. A radioterapia aqui a gente sempre faz depois. A gente aqui faz junto, né? Eventualmente a gente começa, ou faz um segundo ciclo, a gente já associa a rádio, ou quando a gente vê que a paciente não teve assim, uma resposta excelente no início ali das primeiras 3 gramas, às vezes a gente já associa a rádio. Mas a gente tem um grupo aqui que faz radioterapia orbitária muito bom. Então aí depende muito também do grupo que você tem, da experiência que você tem, né? De 20 de 2021. Está falhando de novo, Marilu. De 20/10 de 2021, 40. Você vê, até caiu o trave, né? Em 2021 não tinha oftalmopatia, certo? Sim, mas provavelmente o iodo. O iodo, em consequência do iodo. A minha conduta foi praticamente igual à da Gisá. Como o paciente tinha feito 6, mas já tinha um mês que tinha parado, eu fiz mais 2 de 500, prescrevi mais 6 de 250 e associei a radioterapia nesse período. Não passou pela minha cabeça a cirurgia nesse momento, Ana, porque como estava em atividade, normalmente a gente opera o paciente em atividade para aqueles casos muito graves, né? Neuropatia aórtica, como foi o caso da Carol, ou quando tem seropatia de exposição muito acentuada. Mas, enfim, foi essa a minha conduta. A paciente, de novo, respondeu. Pode voltar a minha apresentação, por favor? A próxima. Então, ela fez mais 2 de 500, né? E mais 6 de 250, como eu havia dito. Ela reiniciou esse tratamento no dia 19 de fevereiro. Aquela foto que eu havia mostrado antes, mas eu vou repetir a foto. Foi do dia 17 de fevereiro e concluiu no dia 7 de março. 7 de março, deixa eu só conferir aqui. E, paralelo a isso, só lembrar que eu também tenho dificuldade para radioterapia em oftalmopatia tireoidiana aqui em Salvador, para os pacientes aqui do Hospital das Clínicas que eu estou aqui hoje. Mas essa paciente foi uma paciente de consultório, felizmente ela conseguiu
fazer através do convênio dela, de forma bem rápida, porque eu queria que coincidisse a radioterapia ainda durante o uso do corticoide. E, novamente, eu só vou verificar aqui a data, porque eu acabei esquecendo. Ela começou em fevereiro, a rádio e a pulsoterapia. Ela termina em final de março. Mas eu queria só mostrar para vocês que ela teve uma resposta boa, de novo, ela responde bem ao tratamento, e aí, cerca de uma semana, 10 dias após o final após finalizar a pulsoterapia, a pulsoterapia terminou em 10 de abril, foi de 19 de fevereiro a 10 de abril, tá? Então, quando foi no início de maio, no dia... Pode passar o próximo. No dia... Finalizou a pulsoterapia, a resposta estava aqui. Quando foi no dia 29 de abril, ela estava viajando, aí a gente fez uma teleconsulta, ela falou que tinha sentido uma piora dos olhos, da inflamação, que estava pior do lado direito, isso já tinha uma semana, então, assim, terminou a pulso dia 10 de abril, tipo, dia 20 de abril, ela já voltou a piorar dos sintomas. Quando foi no dia 5 de maio, né, 6 dias depois, eu a vi no consultório, ela foi para consulta presencial, eu reclassifiquei, a paciente voltava aí num quadro de inflamação, vocês percebam as pálpebras bem edemaciadas, queimose, hiperemia conjuntival, desconforto, movimento do olho, piora de novo da diplopia, e aí o CAIS, dessa vez, foi 5 de 7. Aí, eu não me lembro se no próximo slide eu já passo a conduta, mas antes de passar... já passei, né? Já passou. Estragou a surpresa, mas, assim, a conduta de vocês seria qual seria a conduta de vocês? Olha, eu realmente indicaria, como indico, a droga não tem como a gente negar, por isso é que em outros países ela é a primeira escolha. É a primeira escolha porque se prova eficiente nessa fase aguda rapidamente. Então, sem dúvida alguma, é o Tepro. Agora, você conseguiu rápido, né? Você conseguiu rápido, porque a nossa experiência aqui é de uma saga importante para conseguir. É o seguinte, essa paciente tem convênio, tá me ouvindo, Sul-América, vocês conseguem me ouvir? Ela tem um convênio Sul-América. E a Sul-América criou a maior resistência para pagar a pulsoterapia. O paciente teve que pagar a pulso, certo? E o bom de ter seguido esse caminho, de ter tentado, porque quando ela foi encaminhada para mim, ela já foi encaminhada para eu avaliar a possibilidade de teprotumumab. Eu falei, eu acho que ainda tem como a gente tentar, tem outros recursos, e vamos tentar isso, até porque o teprotumumab vai ser via judicial, não sei quando é que a gente vai conseguir, e por isso eu tentei. Aí eu fiquei pensando, se a Sul-América não queria pagar a pulsoterapia, a paciente teve que pagar para pedir reembolso, imagine para o teprotumumab, para o TEPESA. Mas aí a gente entrou junto lá com ela, né? Eu fiz o relatório, ela entrou já junto com a associação que dá esse suporte, e isso foi mais ou menos em maio, quando a gente deu entrada, e setembro já estava liberado. Aí tem os trâmites, onde é que vai fazer, o treinamento do pessoal e tudo,
mas foi aí em torno de 4 meses, viu, Ana, até conseguir realmente a aprovação, e a primeira dose foi feita no dia 1º do 10, como já foi demonstrado tudo. Como esse paciente, eu sabia que tinha uma chance de não conseguir, de demorar esse teprotumumab, eu não tive mais coragem de fazer mais pulsoterapia, mas eu mantive uma dose baixa de corticoide para esperar aliviar um pouco os sintomas, para esperar o teprotumumab. E aí ela ficou atualmente ela estava com 5 miligramas, eu a vi na segunda-feira, eu estava com 5 miligramas, eu falei que já pode reduzir para 2,5 para a gente tentar retirar. Ela fez a primeira dose, como está descrito aí, no dia 1º de outubro, não teve nenhum efeito colateral, a pressão dela chegou a 15/9, mas eu até falei para ela, olha, eu acho que ela não tem nenhum histórico de hipertensão, o pessoal da enfermagem me ligou para saber se devia interromper, mas estava fazendo a dose menor, de 10 miligramas, eu achei que não devia interromper, até porque a ansiedade, a expectativa, isso podia estar relacionado ao emocional, e concluiu o bolo sem nenhum problema adicional. Perguntei para ela se tinha tido algum problema, ela falou, doutora, às vezes eu tenho um pouco de cãibra, mas eu já tinha, então a gente não tem certeza se está relacionado à medicação. E a segunda dose foi na semana passada, todas as pessoas já percebem essa melhora, bem visível, e eu acho que vai ficar melhor quando eu mostrar outra foto. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, essa foi a foto antes da medicação, foi em maio, e assim, eu só vou falar para vocês, não é tentativa de manipular a fotografia, é que a foto da esquerda, de quando estava inflamada, foi a paciente que gentilmente me mandou a foto, então tá um pouco de claridade atrás dela, a qualidade não ficou tão boa, e essa foto foi do consultório, então a gente fica com mais nitidez, mas eu acho que dá para ver, não é, Ana, a questão do edema, aqui você vê a redução, a quemose e tal, e ela está sem diplopia, inclusive. Eu estou muito satisfeita, porque é a minha primeira paciente, ela sabe disso. Estou muito satisfeita com o resultado, mais feliz ainda, porque não tem nenhum efeito colateral. Eu sei que ainda tem um caminho ainda, faltam 6 doses, mas eu torço muito para que continue assim. Então, na segunda dose, ela já melhorou a diplopia. Já tem uma melhora. Ela vinha usando também o corticoide oral, mas agora está com a dose muito pequenininha. Ela começou o teprotumumab com 5 miligramas. Eu não tive coragem de deixar totalmente sem nada. Até pensei em, caso não conseguisse o teprotumumab, usar um poupador de corticoide e pedir. A colega pensou em associar o metotrexato, mas daí a gente conseguiu o teprotumumab e a resposta está muito satisfatória, eu não estou pensando em nada de corticoide por enquanto, só de suspender. Ótimo, Mari. Acho que é isso. Pode passar o próximo. Pronto. Já acabei. Bom, então, estamos de volta aqui. Quem sabe faz ao vivo. Vim aqui com a Dona Rosa para mostrar que ela é real, porque eu sempre conto essa história, né, Rosa? E eu acho que a gente já te conhece, tá? Agora nós estamos conhecendo você. No rostinho. Né? Boa noite. E a gente está aqui, né, para falar um pouquinho com a Rosa, e eu queria ver com a Mari também como que vocês estão pensando em fazer com a sua paciente. Mas acho que a ideia aqui era mais a gente ver em relação a efeito colateral, o que você sentiu, né, que você vem sentindo. A Rosa já acabou, né, o tratamento, teoricamente, já faz umas 2 semanas que ela fez a última dose, mas como ela perdeu peso e a dose a gente tinha que arredondar para cima, né, ela sobrou uma meia dose aí que a gente ainda vai fazer. Então, ainda tem um chorinho aí para a gente fazer para ela, que não deu todas as ampolas que a gente pediu e recebeu, né? Mas o nosso, que a gente estava comentando aqui, o nosso demorou 1 ano para chegar.
foi bem demorado, assim, né? A questão do processo e tal, ficou voltando. E a gente ficou numa expectativa, né? Nesse tempo todo aí. E aí eu queria ver com a Rosa, o que você vem sentindo, como que está sendo essa sua experiência aí com essa droga nova? Você está vendo aí que é novo para todo mundo, né? Eu estou me sentindo bem melhor, principalmente assim, de clarear, né? Que eu via escuro o meio do olho esquerdo, era bem escura a mancha e grande, né? Aí agora está diminuindo e está clara, está mais clara. E o peso também diminuiu bastante, estava bem inchada, diminuiu. E eu estou me sentindo melhor depois dessa medicação, tanto na visão como no corpo. Geral, né? E aí ela tá com o tampão, né? Porque você refere que tem essa diplopia importante, né? Tem a diplopia. Eu uso o tampão, não é nem por estética, é para eu enxergar melhor, né? Para ter assim uma visão melhor. Que a diplopia você vê duas coisas e é meio. Eu só tiro em casa. Aí quando eu vou fazer alguma coisa assim de comida na cozinha, eu uso o tampão. Mas é para enxergar melhor, porque é muito ruim a diplopia. Ela está persistindo. E você consegue tirar um pouquinho para a gente? Só para dizer. A de estética está bem melhor. Porque esteticamente está ótimo, né? Só que realmente ficou, né? Com esse estrabismo, ela já está claro aqui que eu liguei a luz clara. Mas ela já está na fila do estrabismo, já está passando, né? Com a equipe de estrabismo aqui da escola. Tive uma consulta e eles vão fazer a cirurgia ano que vem. Está marcada os exames, né? Vou fazer exames para poder fazer a cirurgia ano que vem. Mas da experiência em geral, acho que foi positiva, né? Sim, com certeza. Não tivesse demorado tanto, mas foi o que deu para fazer, né? Até estava falando aqui para ela que a paciente da doutora consertou a diplopia, né? Aí, no meu caso, eu também esperava, mas até agora ainda persiste. E que tem também... pela demora, né? Não sei se a Mari e a Ana Rosa podem falar para a gente, eu não sei se essa diferença tão importante aí do grau entre os dois olhos pode interferir nisso também, esse incômodo que ela tem. De diplopia e desse incômodo visual, né? De ter que ficar usando tampão. Porque aqui você está enxergando duas telas. Enxergando tudo. Mais pertinho. Não tá dando diferença de grau muito grande entre um e outro? Aqui está no ponta-dedos, né? Não, você fala a diferença da visão. Da visão. Quando você falou de grau, pensei que era de grau dos óculos. Não oftalmo aqui falando besteira. Não, Carol, repete a sua pergunta, se esse incômodo todo... Esse incômodo todo não, mas pode ter parte por ela ter essa diferença de visão tão importante entre um olho e outro. Quando a visão é muito baixa, se ela não estivesse enxergando realmente desse olho, o que atrapalha é a visão de profundidade, né? Se adaptar, às vezes, para pegar... A questão da claridade, mas diplopia verdadeiramente não se explica, né? Se explicaria se fosse uma diplopia monocular, mas talvez utilizar, se treinar um pouco mais a não ficar com o tampão e o cérebro vai acomodando, porque isso é a sombra, né? Como uma sombra que enxerga, mas não o conceito de diplopia. Diplopia significa eu olhar para você e enxergar duas, Carol. E para isso eu preciso ter boa visão nos dois olhos. É isso que acontece, eu vejo duas em tudo. Mas então ela não enxerga só na parte central, como o paciente que tem degeneração. Talvez tenha que ser melhor definida esse exame oftalmológico. Quando eu ponho assim, eu só não vejo o seu rosto. Assim. Mas o resto da sala você vê? O resto eu vejo. Então, parece que ela tem degeneração macular, né? Não tem a perda, ela só tem a perda. Bem como ela falou, ela enxerga. É que a visão não é essa, deve ser outra notação, e não de conta-dedos. A última.
uma visão melhor, acho que a informação assim, e tudo depende da posição também que olha, né? Uhum. Porque essa é uma característica do estrabismo da doença da DOT, é que essa visão dupla ela não é igual em todas as posições. Pior que eu vejo em todas, assim, Para cima, para baixo, exato. Não está dando para ouvir, Mari? Não dá para ouvir, não? Agora deu. Eu sei, problemática. O que pode ter contribuído também é a questão da descompressão. A descompressão da parede inferior pode piorar um pouco a diplopia. Mas já tinha diplopia e não tinha outra alternativa. Tinha que fazer a descompressão, ou era descompressão ou era perder a visão, entendeu? Graças a Deus você melhorou bastante com a visão, embora tenha tido essa recaída da inflamação. Mas a minha paciente tinha um quadro um pouco mais leve que o seu, e, de fato, ela começou a ser tratada logo no início dos sintomas, já pelo colega endocrinologista, já iniciou a pulsoterapia. Isso tudo ajuda a não ter tanta fibrose dos músculos, a ter uma evolução melhor. E eu espero também que o teprotumumab tenha um resultado positivo com relação a essa musculatura dela, que realmente resolva em definitivo a diplopia. Posso falar? Pode. Quando eu fui fazer a cirurgia da descompressão, a médica falou que eu ia ficar com diplopia, né? Ela falou assim, você vai ficar com diplopia. E conforme o tempo passando, vai voltar ao normal, mas não voltou. Alguns casos pode ter melhor, pode ser uma diplopia temporária, mas em muitos casos, grave como o seu, normalmente ia ser cirúrgico para corrigir a diplopia, né? O estrabismo. Eu acho que agora, só assim, como tem essa questão, a gente não sabe exatamente quanto tempo, né? Talvez o TPESA fique agindo aí para a redução desses músculos. É bom que dê um tempinho da cirurgia do estrabismo para ver o que vai sobrar aí também, né? Porque às vezes se diminuir, né? Não precisa fazer tanta mudança aí muscular. E essa perda central da visão, ela vai recuperar? Vai diminuir? Provavelmente não. Tá. Do centro. A gente tem tempo porque é duro mesmo, né? Com relação ao estrabismo, além de esperar um pouco, Nós não estamos escutando. com relação ao estrabismo, o que Carol acabou de falar, além de esperar um pouco para a ação ter mais tempo de ação do teprotumumab, não só para ver estabilizar aí o grau do desvio para fazer a programação cirúrgica, tem também a questão parece que após o uso do teprotumumab, mesmo o paciente precisa de cirurgia, é uma cirurgia com uma técnica mais fácil, mais tranquila, os músculos não estão tão fibrosados depois do teprotumumab. Então, tem essa melhora também, inclusive para ajudar na própria realização da cirurgia. Carol, agora eu que não estou te ouvindo. A sua paciente não conseguiu vir hoje, né? Ela me disse que ela fez a inscrição no site, eu acho que ela está como ouvinte, Carol. Ah, entendi. Ó, aqui vou trazer umas perguntas aqui dos comentários aqui do chat. Essa perda visual, a Camila Brandão está perguntando, essa perda visual central pode ser decorrente de algum grau de acometimento do nervo óptico por uma NOC que não foi totalmente revertida? Oftalmos. Não tem que necessariamente, assim, nem sempre a gente consegue reverter esse quadro, mas como uma perda, essa visão que ela refere, essa visão mais central,
Eu não sei se teria que fazer um exame de fundo de olho, avaliar. Parece que já tinha algum grau de palidez, não é, Carol? Sim. Tem. Aí precisa de uma investigação muito antes de para não gerar uma expectativa irrealista com a cirurgia do estrabismo, porque a cirurgia do estrabismo, com certeza, tem que ser feita porque tem que devolver uma boa estética para ela, autoestima e tudo mais. Mas tem que ser feito um exame muito apropriado de retina para saber aonde está efetivamente esse dano. Né? Não é simplesmente operar o estrabismo e acreditar que a diplopia desapareça ou esse desconforto. Eu preferiria usar um termo de desconforto visual, né? Já que ele se dá em todas as posições, inclusive, e saber o que é que houve com essa visão central dela. Porque, como disse a Mariluze, não é o efeito da neuropatia ele é constrição de campo visual, é perda, inclusive, de visão periférica. O que ela tem é um sintoma macular, né? Que é o que a gente chama de escotoma, uma mancha bem no centro da visão. Então, ela tampa o outro olho, ela não vê o que está no centro e consegue perceber a imagem ao redor. Então, isso é um sinal de doença macular, proveniente desse quadro todo compressivo que houve, mas não menos da neuropatia. A neuropatia seria uma constrição de campo, ou seja, perda periférica de campo. Entendi. Na retina. Então, acho que pede uma avaliação, ela deveria passar pelo setor de retina para esclarecer bem e tornar mais realista, e, inclusive, estimular o uso da visão residual que tem. Uhum. Ao invés de tampar, estimular o uso e fazer uma adaptação cerebral desse desconforto visual. Caso eu fico sem. Um caso eu fico sem um tampão. Em casa ela fica sem. Você consegue, na hora que vai fixar alguma coisa. Eu faço minhas coisas, né? Mas quando eu vou, tipo, como eu falei, fazer coisa na cozinha, eu coloco. Porque já para não acidentar, né? Mas varrer o chão, normal, assim, porque na nossa casa a gente conhece, né? Uhum. As coisas assim no lugar. Aí claro. eu fico sem, mas claro. Não melhora nada assim. Tudo igual. A visão dupla. Aí quando eu vou mexer na cozinha, eu coloco o tampão. Mas fica como sugestão, então, uma investigação retinológica mais aprofundada para deixar mais realista a expectativa pós-correção de estrabismo. Ótimo, obrigada, Ana. Mas acho que é isso. Perguntaram aqui também nas perguntas aqui do chat se a ação judicial da Rosa, né, foi via plano de saúde ou SUS. Foi via. A gente pediu para o Ministério da Saúde, mas foi através de uma ONG também que teve o advogado, né, que conseguiu solicitar tudo para a gente, uma ONG de doenças raras, né? Uhum. E eu acho que é isso. Mais alguém quer fazer algum comentário? Nós conseguimos aqui tem um caso que completou toda, na verdade, como ela teve uma perda de peso, não foi feita a última dose. Então, ela fez 7, evoluiu muito bem, e a verdade é que foi uma guerra com o plano de saúde. E logo a seguir, como ela conseguiu, nós entramos com a segunda paciente, e nessa segunda paciente houve de uma certa forma, uma coação por parte do plano de saúde com o colega que estava fazendo a indicação, porque estávamos nós dois fazendo a indicação, e ela está ainda na briga. Como eu não faço parte desse plano de saúde, eu posso dar quantos relatórios queira, né? Mas o colega que é do plano de saúde, de uma certa forma, foi coagido a não prescrever.
É. Isso aí é uma coisa que. Então, quer dizer, essa é uma realidade, é um momento em que a gente precisa falar também sobre isso, porque a gente começa a apresentação de hoje quando a doutora Gisá coloca que tanto a sociedade europeia quanto a sociedade americana, eles colocam como primeira escolha. Então, antes mesmo de se falar na possibilidade de uma cirurgia, aqui é off-label, mas, por exemplo, na Espanha tem o grupo que usa sarilumab e usa de forma muito precoce, quer dizer, eles usam sempre na fase ativa, sempre em atividade. Como usa sempre em atividade, não chega a desenvolver todos os aspectos da cronicidade que a gente tem, de músculos já fibrosados e tudo mais. Mas nós não temos essa opção aqui. Tem, mas off-label. Bom, o que eu quero dizer? Eu acompanho esse grupo da Espanha há muitos anos, há mais de 25 anos eu acompanho o grupo. Eles reduziram a 1/3 só o número de cirurgias. Praticamente acabou a cirurgia de descompressão. Praticamente acabou. Pega o paciente, como pegou a Mariluze, e no mês de fevereiro, a paciente com ainda tentando ali pulsoterapia, já nem tenta mais, já vai direto para a terapia biológica. E aí, com isso, esse paciente ainda não desenvolveu uma proptose tão grande, ele ainda não tem um estrabismo configurado, né? E aí existe, de verdade, uma luz no fim do túnel para o paciente. Agora, quando a gente coloca uma situação como essa aqui, que você tem, inclusive, coação do plano de saúde para não prescrever, é uma situação totalmente dicotomizada. O médico fica numa posição onde ele sabe o que é que pode oferecer, como a Mariluze viu essa paciente em março não, em fevereiro já poderia ter usado, e ela não desenvolveria proptose. Ela enxugaria essa órbita e não chegaria a abortar a doença. Por isso é que é utilizado como primeira escolha. Então, isso mostra a diferença abissal que tem entre país de primeiro mundo e a nossa realidade aqui. Por isso que eu falei em cirurgia antes de falar em outra coisa, porque se pode aumentar o continente e reduzir, na maioria dos casos, né? É longe ainda, essa realidade ainda está muito distante. Parabéns para a Rosa, que conseguiu o tratamento, né? Parabéns para a paciente da Mariluze e, sobretudo, parabéns para as médicas que empenharam seus nomes em fazer com que esses pacientes fossem beneficiados. Eu continuo lutando aqui com a minha segunda e tem um terceiro e a gente vai tentando. Está no 6º mês. Né? A Silvana está no 6º mês de tentativa e entra com recurso, o convênio recorre, e essa tristeza. Né? É porque não faz parte a Conitec, não, que é do SUS, né? Não faz parte da Conitec, não foi incluído o teprotumumab, eles estão tentando, e também não foi no rol da ANS. Né? Então, por isso que eu acho que para a nossa realidade, Ana, ainda por um tempo vai ser assim, até para que a gente justifique, porque eu acho que onde está basicamente em primeira escolha é nos Estados Unidos. O Canadá foi aprovado agora recentemente, mas não é primeira escolha. O sistema de saúde do Canadá não vai permitir que seja primeira escolha por conta de vários fatores, incluindo aí o custo, entendeu? Então, talvez a nossa realidade ainda vá ser assim, aos pouquinhos, a gente fazendo essa. Eu comecei, olha, eu trato bastante paciente de oftalmopatia tireoidiana, e essa foi a minha primeira paciente. Eu agora estou pedindo para uma segunda paciente, já até apresentei aqui, é um caso bem complexo. E
E a gente vai ter que ter, pelo menos inicialmente, um respaldo grande. O paciente já tentou tratamentos convencionais que não responderam, o paciente continua piorando ou melhora e voltou para poder conseguir a medicação. Mas, pelo menos, assim, você vê que no meu caso, já essa paciente, não sei se outros vai acontecer a mesma coisa, mas já foi um tempo um pouquinho menor. Eu acho que a gente tem que continuar aqui também, o que a gente tem tido experiência, que com o convênio é um pouco mais rápido, é meses, e através do SUS acaba sendo coisa para mais de ano, né? Mas a gente tem que continuar, porque, na verdade, a oncologia, a reumatologia, eles usam drogas que são caras e que são ad eternum, porque o paciente, diferente até do que aqui, que tem um custo, mas é um custo assim, vai ser 8 doses. Raramente vai precisar ser feito o retratamento, né? E, então, a gente tem que, a tireoide, a gente não está acostumado a usar medicamento caro, mas isso é a nova realidade, né? A oncologia já usa um monte, só que são medicamentos que, além de serem caríssimos, como na neuroendocrinologia, a gente tem remédios de alto custo, mas que são usados para o resto da vida. Então, comparados com o nosso, não é, né? Com esse medicamento que é limitado, o custo dele não é tão alto, considerando que você pode recuperar a visão da paciente, né? Então, a gente também, cabe a nós também a gente mostrar essa importância, né? Sim. Sem dúvida. Só a última para finalizar aqui, uma pergunta que veio do chat, da Ana Cléia, até conhecer a Ana Cléia, também está na fila aí no processo para conseguir o TEPRO, mas ela queria saber se a radioterapia é indicada para quem tem olho seco ou se pode piorar o quadro. E, além disso, ela já fez a pulsoterapia com dose máxima de 8 gramas, está na 4ª sessão do tocilizumab, mas não está apresentando melhora. Nesse caso, a radioterapia seria uma opção viável ou ela é indicada apenas quando há uso de corticoide? Ela tem uma ação superior quando a gente associa o corticoide, né? A questão do olho seco, a gente sabe que é um efeito colateral, a glândula lacrimal é uma das estruturas mais sensíveis à radioterapia, embora essa dose seja uma dose relativamente baixa e fracionada, então dá uma segurança, mas de qualquer Ela está com a doença em atividade? Tá. de qualquer forma, intensificar a questão da lubrificação, porque a própria doença ocular tireoidiana já causa olho seco, né? Por exposição, por evaporação, por comprometimento da glândula lacrimal. Mas não seria uma contraindicação, a princípio, a questão do risco de olho seco. Talvez um paciente que já tem um olho seco muito grave, a gente possa ponderar. As contraindicações mais bem estabelecidas, paciente com diabetes, com retinopatia diabética ou com diabetes mais descompensado por conta dos riscos de comprometer aí a retina. Eu não sei como é que Carol vai fazer o encerramento, mas eu quero agradecer muito a Rosa pela presença dela, por se disponibilizar para participar aqui. Achei muito bacana e da sua forma, foi bem esclarecedora, você é bem firme no que você fala e desejo, assim, muito sucesso na continuidade do seu tratamento, que ainda falta realmente a oftalmopatia tireoidiana. São essas etapas, você vê, a minha paciente foi um pouco mais rápido, mas o caso dela foi mais leve, mas também não foi uma coisa de imediato. Ela fez pulsoterapia, não respondeu, fez de novo, não respondeu, começou a usar corticoide oral enquanto esperava o teprotumumab. Então, e assim, talvez não precise provavelmente não precise de cirurgia de estrabismo, mas causou toda uma alteração, um aumento de volume das pálpebras, que depois eu acho que ela também vai precisar de cirurgia, tá? Mas muita boa sorte para você e parabéns pela conduta aí da sua doutora. Parabéns, Rosa. Você vai se liberar disso. Vai tirando o tampão e vai acostumando. A jornada é longa, né? A jornada é longa, é um pouco dolorosa, mas chega lá. Eu que agradeço. A doutora Carolina é um anjo da minha vida. Um anjo. Ela me ajudou muito. Está me ajudando, né? Graças a Deus. E você ajudando a muitos outros. Com certeza. Então, eu falei, não, eu vou sim, para ajudar, para, né, todo mundo saber que é melhor assim, né? Mas, gente, acho que é isso. Acho que esse Dot Talks, né, o nosso Dot Talks final desse ano, a gente está aqui muito grato, principalmente a Rosa, que veio, né, compartilhar a história dela,
mas também a equipe que acreditou na gente, né, de fazer esse projeto, né, o pessoal da Amgen, as minhas colegas, assim, doutora Gisá, doutora Ana Rosa, doutora Mariluz, são pessoas que eu admiro muito, a gente teve essa oportunidade de se conhecer lá em 2023 e conseguir fazer isso agora, então foi muito especial para mim participar, né, desse encontro com vocês. E lembrando que, né, a medicação parece ser um futuro mesmo, né? Então a gente tem que. É isso que a Ana estava falando, a gente fica nessa de, tudo bem, tem que ver custo-efetividade, óbvio. Mas quando a gente vê essas respostas tão gritantes, né, em alguns casos graves, como o da Rosa, como esse da Mariluz, que não responde à corticoterapia, a gente tem que pensar que é uma opção, né, e tem que correr atrás. Então, contra tudo e contra todos, né, a gente segue aí fazendo nossos pedidos, com o nosso RM aí, mas vai estar tudo certo. Não, eu digo, como eu não tenho problema com os convênios, eu acabo fazendo relatório mesmo, né? Então, à medida que a gente prescreve, traz visibilidade para essa chance que o paciente tem, mesmo que seja demorado, que seja longa essa jornada, né? Pelo menos ficou aprovado para a fase crônica, porque demora tanto que vira crônico. Quando ele é liberado, já acabou se tornando crônico. Gente, foi um prazer estar com vocês. A iniciativa foi muito boa e eu espero que a gente tenha a edição 2026. Vamos aí, vamos ver. Novidades até o final do ano. Então, tá certo. Obrigada aí. Boa noite. Obrigada. No final, vamos colocar um QR Code para as aulas antigas e no link já está aqui nos comentários. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Rosa. Obrigada.